Primeiro, nós somos cidade ternura, pelo abraço, pelo carinho e pelo afeto, porque a gente gosta de estar junto com os amigos e nos manifestarmos artisticamente. Aí a gente vem pela tradição da música. Também somos a terra de Paulo Setúbal, pela literatura, pela poesia. Você vê que a docilidade está em todos os títulos. E agora se consolidou como a terra dos doces caseiros. A cultura da nossa cidade ela é riquíssima, porque ela vai agregando cada vez mais. Então ela agregou primeiro o carinho, o afeto de trazer as pessoas para a cidade. Na sequência ela foi trazendo as suas expressões artísticas, a literatura, a música, o teatro, a dança, a gastronomia por meio desses doces riquíssimos que nós temos. O doce está espalhado em vários lugares da cidade, na região central, nos bairros, em vários territórios tatuianos. Faz parte do nosso cotidiano. Cada um tem sua especialidade, né? Eu acho que cada doceria tem o seu melhor doce. Então isso eu acho muito rico de Tatuí. Eu chego normalmente quando vou nas secretarias do estado, ou do turismo, ou da cultura, ou do esporte. A gente sempre leva um docinho e já fica considerado até lá. Lá vem o secretário do doce de Tatuí. Na verdade, se nós formos analisar aí como que surgiram as questões dos doces da nossa cidade, a gente já vê algum cheiro do açúcar derretido nas poesias de Paulo Setúbal, que começa em 1920, quando ele lança a Alma Cabocla. Aí você vê também na literatura de Chiquinha Rodrigues, em 1939, em Confidências de Susana, em breves descrições, mas que você percebe essa tradição do doce na cidade. Em guardanapos de papel de seda apareciam os doces de ameixas, enrolados em açúcar cristal, onde confeitos prateados se incrustavam seguido. A história econômica de Tatuí é uma história industrial. Tatuí se tornar a terra do doce, como é a capital da música, significa uma identidade das nossas raízes. E também um pouco de orgulho do nosso povo pela terra que ele pisa.
pela terra que nossos antepassados, que a nossa ancestralidade pisou. E em 1960, aí a gente tem, num registro histórico mais aprofundado, lançou-se aí a curiosidade dos doces ABC. Esses doces ABC de abóbora, de batata e de cidra, né? Que são os doces tradicionais da cidade. Por quê? Porque se sobrava do alimento, do dia a dia, da abóbora, e dessa sobra, aí se produzia o doce, né? Então, tem essa tradição, e daí nós temos várias docerias na cidade que ainda mantêm essa tradição. O interessante do doce é você não pôr muito açúcar, porque senão fica enjoativo. Pode ver, tem doce que você come, eu sempre falo assim, se passar na garganta, ele não ardeu, está no ponto certo do açúcar. Agora, se tiver muito açúcar, ele vai arder, entendeu? Vai ficar esquisito na garganta. E por incrível que pareça, eu sou um faz tudo. Entendeu? Tá difícil sair, mas já tá, como é que é? A gente vai ficando mais de idade, vai cansando também, né? Eu tô precisando tirar o pé e não tô conseguindo. Meu pai sempre foi um empreendedor. E ele teve a ideia de fazer o ABC. Começamos a vender em São Paulo, em Santos, de porta em porta, até que foi aumentando, começamos a fazer supermercado, posto de estrada, então daí começamos a aumentar os negócios. Aí chegamos a ter uma fábrica grande, chegamos a ter até 70 empregados. Só que levamos uma ferrada daquelas, uma boa, né? E eu sempre brinco, né? Mas hoje o cara fala, você tem sorte. Eu falei, não é sorte não. Ele pagou caro para aprender, né? Desde os 13 anos eu subo ajudar meu pai. Aprendi a amar aquilo que eu faço e eu faço de coração. A gente aprende todo dia com ele. Ele é eu falo que é o mestre dos doces aí, então é muito satisfatório trabalhar com ele demais. Ele é muito especial para mim. É um doce que você come ele sentindo o sabor da fruta levemente adocicado. E outro dia chegou, não é só uns par dele, falou, né, na loja que ficou, falou, isso aqui é coisa lá da Europa, dos Estados Unidos, essas coisas, não é daqui do Brasil. Pra gente é um orgulho, entendeu? A gente tem um orgulho ter conseguido fazer isso aí. Como nós só vendemos aqui, deve vender aí na média de uns 800, 900 quilos por mês. Tem um cliente de todo lugar, né? Mas no Japão. Eu não ponho um espessante, não ponho nada, não entendeu? Nada de químico no meio. É fruta e açúcar só.
Então, isso eu acho uma diferença do doce caseiro. Agora, se o cara no doce caseiro começar a pôr muita coisa, ele vai fugir foge do conceito. Daquele doce que você vai lembrar que sua avó fazia, sua bisavó fazia, entendeu? E é olhar clínico, né? Outro dia teve um sobrinho meu que passou um WhatsApp para mim perguntando da receita de cocada. Eu passei para ele e falei assim, assado. Ele falou, mas só, tio? Eu falei, só. Mas tem 50 e poucos anos de experiência junto, né? Quando eu era jovem, na Praça da Matriz, né, tinha um pipoqueiro, ele vendia 4 tipos de produto. Pipoca doce, pipoca salgada, amendoim torrado salgado e pinhão cozido. Faz parte da raiz da cidade, né, esses doceiros. Já teve muitos outros pipoqueiros, né? Aqui na Praça da Matriz. Então, mas a tradição nossa aqui vai perdendo. E no invento, essas coisas, nós somos excluídos. Nem todo mundo conhece a história da cidade direito, né? Aí a pessoa ou finge que não conhece, né? Vai entrando coisas novas na cidade, então... né? A gente tem que se conformar, fazer o quê? Eu aprendi com um morador de rua, uma pessoa alcoólatra. Não tinha lugar para morar, eu morava sozinho. Aí eu colhi ele para dentro de casa e eu só passei a sair com ele. A estourar pipoca, ele vendia coquinho caramelizado, né? Pipoca colorida, né? Eu fui aprendendo com ele, né? Aí ele faleceu e eu fiquei assumindo a tradição dele aqui na Praça da Matriz. Se eu estourar aqui, eu for vender, para mim tá bom. Só de estar aqui eu já fico feliz, né? O dinheiro não é tanto não, mas só de estar aqui vendo a passagem aqui é uma terapia. É isso que eu tenho que falar. Só. Eu acho que o maior problema que nós temos é a criançada que vem vindo. Essa cultura tem que ser passada para eles. E essa criançada é acostumada ao quê? Comer o McDonald's, essas coisas, vamos dizer, entende? Tudo industrializado. Como é que você muda isso? Eu vejo de mais importante para o futuro, né, é que nossas crianças se apaixonem por essas tradições. Né? Hoje nós vivemos um mundo muito virtual, né, e muito mais industrializado. Né? Não deixar de consumir o industrializado, mas deixar aquele momento do domingo em família tão reservado para aquele arroz doce depois do almoço, aquele arroz doce caipira que a gente fala, aquele arroz doce feito pelo tio, pelo avô, pela mãe, pelo pai da gente, né? Então é isso que a gente quer. A gente quer que esses doces façam parte da história dos nossos filhos. E por fazer parte da história dos nossos filhos, aí eu tenho uma grande certeza que o futuro será mais doce do que nunca.